Você sabe que essa história de evolução da humanidade, né, às vezes parece tão simples, né, mas na prática não é assim que a banda toca. Demanda negociação, demanda conversa, e de coisas que você imaginava, puxa vida, que já tivessem sido ultrapassadas. Uma delas, que ainda é tabu para muita gente, por mais maluco que possa parecer, tem a ver com a violência contra as mulheres. Mas o Renato vai falar agora sobre dois bons avanços que a gente tem acompanhado nas últimas horas, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, ouvintes da Band News. Bom dia, Rô. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Dessa vez com notícias que derivam de uma realidade muito triste, né? Notícias que derivam de uma realidade notícias positivas, sim, mas que derivam de uma realidade do aumento crescente do número de feminicídios, que são aqueles crimes em que a mulher é morta, é vítima pelo simples fato de ser mulher. Bom, vamos lá. O que esses números que no último anuário da violência nos mostram, né? Primeiro, eles mostram que o feminicídio em 2022 cresceu 6%, né? O que é um crescimento muito grande olhando o histórico. O estupro casos de estupro de vulnerável também atingiu mais de 74 mil vítimas, quase 75 mil vítimas em 2022, o que foi o maior número da história. O que muda? O que muda é que, muitas vezes, as razões alegadas para esses absurdos são razões tão arcaicas quanto o crime em si. Dessas razões era a que o homem poderia matar uma mulher, a sua mulher, pela tese que até pouco tempo atrás era admitida nos tribunais, que era a legítima defesa da honra. O que é isso? Era o homem que, ao se ver eventualmente traído ou passado para trás pela mulher, teria o direito de matar a mulher, de agredir a mulher. Essa tese vem de um memento da história em que a mulher era vista na prática como propriedade do homem. Nós já tivemos casos em que a mulher, para poder estudar, por exemplo, ou para poder ser proprietária de um apartamento, de uma casa, de um terreno, precisava da autorização do seu marido. Então, essa lógica que enxergava a mulher como posse do marido, e é por isso que o casamento era uma relação e uma troca de propriedades em momentos não muito distantes da nossa história, permitia com que o homem pudesse matar a mulher e alegar que a legítima defesa da honra é uma razão forte o suficiente para ele ser inocentado desse crime. É difícil até a gente pensar, né? Imaginar estar discutindo isso hoje em dia, né? Um negócio tão ultrapassado, né? Do patriarcado e tudo mais, mas não deixa de ser, claro, um avanço. Agora, Renato, também queria trazer aqui para os nossos ouvintes participarem pelo 999-592-100 a decisão da Câmara dos Deputados nesse sentido, aprovando um projeto ontem para criar um protocolo de combate e prevenção à violência contra a mulher, colocando ali algumas regras em locais onde essas situações, tanto de constrangimento quanto da violência em si, mais costumam acontecer, né? Então, bares, restaurantes, acontece em todo tipo de lugar, mas em bares, em restaurantes, em casas noturnas, em baladas. Como é que deve funcionar isso? Será que o impacto até para os números que a gente tem, pesquisas em relação à violência contra a mulher, vai ser grande? Olha, a gente vê um crescimento muito grande aí dos números de violência contra a mulher. Parte disso tem a ver com o aumento das notificações, mas só isso não justifica, né? Não é que as pessoas estão notificando mais apenas porque sabem
sabem os seus direitos. Estão notificando mais, também porque, infelizmente, existem mais casos sendo realizados. Para o ouvinte da Band News entender um pouquinho do que esse projeto de lei que está sendo votado na Câmara, que foi aprovado aí na Câmara, ainda tem outros processos para que de fato virem lei, significa, vamos lembrar recentemente o caso ocorrido aí na cidade de Barcelona do jogador de futebol brasileiro, Daniel Alves, que está sendo preso e julgado aí por uma acusação de estupro e por seguido de um processo de assédio. Por que isso está acontecendo? Porque Barcelona é uma das cidades do mundo que existe um protocolo regulamentado em lei que orienta como que o cidadão e os estabelecimentos devem se posicionar nos momentos em que um caso de assédio é verificado. E com a criação desse protocolo, é como se você universalizasse o primeiro lugar em como proteger a vítima. E, em segundo lugar, quais são os direitos regulamentados, o processo todo que se dá a partir disso. É como se fosse uma previsão em lei de um pacto civilizatório, em que coloca não apenas a polícia como um elemento fundamental para proteger essas mulheres, mas coloca toda a sociedade numa rede de apoio no combate ao assédio e à violência contra a mulher. É o mínimo do mínimo, mas, enfim, vamos aplaudir esses avanços mínimos que já deveriam ter sido tornado realidade lá atrás. Renato, um grande abraço para você. Semana que vem a gente volta a conversar aqui no Band News Station. Valeu, Renato.